Voltamos, tá? Então, você acaba de conferir o pronunciamento oficial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pronunciamento que destaca um Brasil mais forte e mais justo, confirmando os fatos que já antecipamos aqui. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Se você ganha R$5.000 por mês de salário, estará isento de pagar imposto de renda. Uma promessa de campanha do presidente Lula, que vai ser implantada. Por outro lado, aqueles que ganham acima de R$50.000 por mês vão contribuir mais, terão que repassar a arrecadação parte da arrecadação para o governo federal, fazendo o que o ministro chamou de justiça social no país. Tá? Então, Cíntia, o que mais lhe chamou a atenção na fala de Haddad? Tinha algumas preocupações em relação à questão do abono salarial, que foi mantido para quem ganha até R$ 2.640, valor que será corrigido pela inflação nos próximos anos e vai se tornar, segundo o ministro, permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. Então, isso aqui era um questionamento sobre mexer nesse, que é um direito também, a questão do abono salarial. O que me chamou bastante atenção foi a questão dos benefícios fiscais, porque hoje isso impacta muito o custo chamado custo Brasil. São muitos benefícios que são concedidos e isso tem um peso considerável. Claro que o peso maior é de fato em relação aos programas sociais e à própria Previdência. É isso que torna o Brasil mais oneroso. Porém, o Brasil não tem como não fazer isso. Hoje pela manhã, eu ouvi o economista Raul Veloso, que inclusive é piauiense, Sim. né? Raul Veloso dizendo que é inacreditável o quanto custa ao Brasil as fraudes nesses programas sociais. Chega a 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se, por exemplo, se conseguisse a fraude zero, como disse o ministro Wellington Dias, lá durante uma das suas falas no G20, onde ele disse que é tolerância zero com fraude, se isso for implementado, se isso for levado muito a sério, o Brasil vai ter, de fato, uma redução bem considerável, sem tirar benefícios em relação aos programas sociais, que têm um peso importante, mas fazem parte de uma política de governos progressistas. Você não pode simplesmente largar a mão de uma população que é vulnerável, uma população que sofre insegurança alimentar. Em relação a essa questão do imposto de renda, era uma promessa de campanha do presidente Lula, uma aposta que o governo está fazendo, e eu, como comunicadora, chamo muita atenção para a construção do pronunciamento do ministro, que tinha tudo para ser um pronunciamento derrotista, porque o governo levou mais tempo do que se imaginava. O Congresso está todo serelepe para aprovar uma PEC alternativa para partir para a briga, né? Confrontar a proposta apresentada pelo governo, mas a construção desse pronunciamento, ela começou bem, falando das conquistas dos programas sociais, a melhoria do emprego, combate ao desemprego, a questão do custo também dos alimentos, que é uma preocupação do governo, e ela termina bem com um anúncio referente ao imposto de renda, isenção para quem ganha até R$5.000. Então, assim, o brasileiro médio que se interessa por esses dois aspectos, né? O aspecto referente ao que ele já tem, que não vai ser mexido, isso aí ele ficou tranquilo, e aquele classe média, né, que vai entrando na classe média com R$5.000 por mês, ele está feliz, porque ele teve um prêmio de algo que foi da promessa de campanha. Agora, desvendar esse meio, que inclui, até você mencionou, uma espécie de trava em relação a subsídios, que eu acho isso muito importante, e isso vai criar um melindre lá no Congresso Nacional, porque toda vez que fala em mexer em benefício para os grandes, isso melindra de uma forma o Congresso Nacional. Mas o mais importante, para a população que está ouvindo o pronunciamento, são esses aspectos referentes ao salário mínimo, de acordo com a inflação, vai ser mantido, e também aos benefícios que já existiam. Tá, então, tem uma trava para isenção fiscal, para isenção de arrecadação. Se tiver no déficit... da prorrogação ou criação de qualquer outro subsídio, benefício. Isso vale para os subsídios em curso.
Ou seja, tem muita isenção aprovada, PS, né? inclusive o PS. Que o governo já tentou acabar e não consegue. Se as contas ficarem no vermelho, se o governo gastar mais do que arrecada, se a arrecadação frustrar a expectativa, vai ser suspenso benefícios fiscais no país. E a Cíntia falou sobre a posição do Congresso, claro que isso ainda vai ser apreciado, o Congresso tem os seus representantes, os grandes têm bons representantes no Congresso, mas, de fato, é a casa do povo. Tem que entender primeiro esse interesse do povo. E a gente está vendo aqui o povo sendo beneficiado. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Já pensou? Quem ganha até 5 mil não pagar mais imposto de renda. Uma justiça social com quem ganha mais de 50 mil vai contribuir um pouco mais para o país. E a expectativa, Marta, é que esse anúncio gere uma economia de 70 bilhões, com B de bola, nos próximos 2 anos, 2025 e 2026, para o governo. É uma perspectiva otimista do ministro, levando-se em conta muito o controle dessas isenções e também dos desvios com a sonegação fiscal e os desvios nos programas sociais, como já destacou a Cíntia também, são muito relevantes. Aí uma missão para o ministro Wellington Dias. E tem outro ponto que também é mexido, na aposentadoria de militares. Mudam as regras. Aquilo que o presidente Lula diz, todo mundo tem que fazer o seu papel, a sua parte do esforço para que o Brasil possa alcançar esse objetivo, os 70 bilhões em 2 anos. Marta? Pois é, Ananias, e aí o questionamento que fica a partir desse pronunciamento, dessas novas medidas, será que vai ser suficiente para suprir as pressões, as grandes pressões do mercado que o governo vinha sofrendo de uns tempos para cá? A gente espera que sim. O que eu levo em consideração diante disso, dessas informações que a gente tem, é da importância da gente ter um governo que se preocupa principalmente com os mais pobres, porque é essa uma das principais, eu diria, a principal bandeira do governo Lula. Eu fiquei imaginando se nesse cenário que a gente vive hoje, de pressões, de possibilidade no aumento da taxa Selic, enfim, toda essa conturbação no cenário econômico, se viesse com outro presidente no poder. Um outro presidente que tem outra bandeira, que tem outras prioridades, de onde é que viriam esses cortes, para onde é que eles iriam e seriam direcionados. Eu acho que o mais importante é isso, porque a gente está vendo um governo que se preocupa e que coloca como prioridade a manutenção dos direitos dos mais pobres, dos mais vulneráveis. A gente está vendo medidas que vão manter privilégios, alguns benefícios a quem mais precisa e, em contrapartida, tentando ali buscar uma justiça social, taxando aqueles que recebem super salários, como a gente coloca. Agora, o governo vai ter um problema, eu diria que bem grande, no Congresso. A gente já vem acompanhando uma série de imbróglios entre congressistas, entre os parlamentares e o governo sobre diversas pautas. E eu acredito que, nesses casos, a gente não vai ver uma diferença muito grande. Vai ter confusão, sim. E eu diria que um dos principais pontos a serem questionados ali vai ser esse das mudanças nas regras da aposentadoria de militares. A gente sempre vê um impasse, uma dificuldade muito grande de que se passem projetos que cortem benefícios de pessoas que são naturalmente mais privilegiadas, como é o caso da taxação dos super ricos, que não passou no Congresso. Poderia ter sido votada antes, poderia ter sido resolvida antes, mas não aconteceu. Outro ponto que me causa muita indignação é o valor das emendas parlamentares, que nunca no Brasil isso seria mexido, porque os nossos parlamentares não permitem. A gente sabe que isso tem um custo hoje em dia de bilhões, mais de 55 bilhões de emendas só impositivas. Então, é um gasto muito grande para o governo que eles nunca deixariam e nunca vão deixar que se mexa. E aí, a consequência, é claro,
para quem mais precisa desse recurso, é lá na ponta, para o mais pobre. Que bom que a gente tem um governo que prioriza essa parcela da população e que até o momento está se esforçando, a gente vê que está se virando nos 30, para que não corte mais benefícios, para que não corte mais gastos dessas áreas e dessas pessoas que mais precisam, Ananias. Também, Alessio, 50% das emendas carimbadas para a área da saúde. E aí, um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Mais um ponto social importante desse anúncio feito hoje. Alessio. Ananias, você falava sobre uma trava, eu acho que essa é uma trava importante também para destinar os recursos, né, de fato, do governo federal, porque muitas dessas emendas são utilizadas para obras eleitoreiras, para financiamento de eventos, coisas que não têm uma necessidade tão grande como, por exemplo, a saúde. Não só no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em todos os estados da federação, existe sim uma necessidade muito grande de investimentos na saúde, seja para zerar a fila de exames, consultas com especialistas, que a gente sabe que é um dos maiores gargalos da saúde hoje em dia, é a necessidade de especialistas. Então, eu acho que essa trava que se coloca de que 50% devem ser obrigatoriamente destinados para a área da saúde, investimento, custeio da saúde, porque isso também é muito importante. Existem casas de saúde hoje no Brasil que não conseguem operar dentro do verde, ficam todo o tempo dentro do vermelho. No final do mês, os gestores têm que se virar ali para poder conseguir uma emenda. Fazem ali uma espécie de peregrinação a Brasília, muitas vezes não por novos investimentos, mas para poder custear os serviços básicos do município. E a saúde é um dos principais desses que precisam desse pedido mesmo dos gestores a emendas. Então, eu acho que o governo diz o seguinte: olha, as emendas continuam, mas a gente vai ter que ter um controle, a gente tem que ter um direcionamento para que chegue de fato na ponta e no que a população precisa. Eu acho que a educação já tem um orçamento que é compatível já com os últimos anos, que é um investimento que vem crescendo, o orçamento da educação também nos últimos anos vem crescendo, e essa saúde, que cada vez mais pessoas precisam, necessitam desse tipo de atendimento, não tem acompanhado esse ritmo. Eu acho importante que as emendas cheguem também nesse sentido para apoiar, porque todo o recurso que o governo federal faz, a destinação para os estados e municípios, às vezes não dá conta, ou muitas vezes, melhor dizendo, não dá conta. Então, eu acho que os parlamentares têm sim sua parcela de contribuição e têm que colocar a mão na consciência. Não era preciso que tivesse um limite, que tivesse estabelecido um percentual, mas já que é necessário, infelizmente, o governo faz agora o seu papel também de obrigar os parlamentares a cumprir esse dever. Tá, então, o detalhamento de todo esse pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad, você confere no meionews.com e, claro, a gente reafirma, traz para você a informação no momento que ela acontece. Dito pelo próprio ministro, a maior reforma na renda no país. R$5.000, quem receber até R$5.000 por mês de salário estará isento, não pagará imposto de renda. E aqueles que recebem mais de 50 mil irão contribuir mais para o governo, além de medidas que fixam a manutenção da regra de valorização real, aumento real acima da inflação do salário mínimo, garantido na fala do ministro Fernando Haddad. O ajuste prevê uma economia de 80 bilhões nos próximos 2 anos. São recursos que o governo pretende, sem deixar de oferecer os benefícios sociais e as suas ações de investimentos no país, economizar em 2025 e em 2026. Claro que isso será amplamente discutido, a gente vai acompanhar a discussão